Quando falamos sobre Quando falamos sobre as tensões dos solos, é importante dar uma atenção especial para os estudos relacionados às suas saturações. Por exemplo, em um solo não saturado, também chamado de solo parcialmente saturado, é muito mais difícil realizar os cálculos das tensões atuantes do que em um solo saturado. O solo não saturado ainda é formado por um sistema trifásico. Esse sistema é constituído por partículas sólidas, uma fase líquida e uma fase gasosa. Mas uma quarta fase foi proposta em 1994 por Delwin Friedland. Essa nova fase foi denominada membrana contrátil. Essa membrana é formada pela interação entre o ar e a água, possuindo uma propriedade chamada de tensão superficial. Essa propriedade se comporta como uma espécie de capa elástica, com capacidade de exercer tensão de tração entre as partículas dos solos. Além dessas características, podemos considerar a membrana contrátil como uma parte da fase líquida, levando em consideração a relação entre massa e volume. Dessa forma, o solo não saturado pode ser considerado uma fusão de duas fases, nesse caso, água e ar. Essas fases deixam de fluir e se equilibram devido à aplicação de gradientes de tensão. Porém, em 1977, Friedland apresentou um estudo que concluía que é possível usar duas variáveis para descrever o estado de tensão do solo não saturado. Entre essas variáveis de estado de tensão, temos a tensão normal líquida, a tensão efetiva e a sucção matricial. Dessa forma, é possível afirmar que a sucção matricial tem grande importância nas propriedades mecânicas dos solos não saturados. Podemos ainda comparar as análises. Para os solos parcialmente saturados, temos uma análise mais refinada com as três variáveis apresentadas. Já para os solos saturados, é feita uma análise mais simples. Por isso, eu trouxe um vídeo com alguns experimentos que podem te ajudar a entender melhor todos esses conceitos. Dá só uma olhada. Os solos não saturados ocorrem com bastante frequência na natureza. Eles podem estar em qualquer região do país e precisam ser analisados com cuidado por profissionais antes de se iniciar qualquer projeto, já que seu comportamento é muito mais complexo do que o encontrado em solos saturados. A diferença entre os solos saturados e os não saturados vão ser as tensões que estão atuando sobre ele. Um solo saturado, ele se encontra abaixo do nível do lençol freático. Já um solo não saturado, ele vai ter tensões efetivas diferentes desse solo que está saturado, e ele se encontra acima do lençol freático. No solo não saturado, as tensões efetivas podem ser maiores do que a tensão total que geralmente ocorre no solo, como explica a engenheira civil Karen de Freitas. Segundo ela, as capilaridades presentes são responsáveis por essa diferença. Como a compressibilidade do ar é muito maior do que a da água,
Então as tensões e deformações no solo podem ser maiores, então tem que estar sendo analisado se essas forças estão ocorrendo no solo. A diferença de umidade também interfere no comportamento dos solos não saturados. Quando há variação de umidade num solo não saturado, a pressão de sucção dentro do solo vai estar aumentando por conta dos meniscos capilares estarem diminuindo. O solo, quando ele está seco, há uma tensão negativa ocorrendo nele, que faz a sucção da água para esse solo seco. Imaginem assim, tenho um tecido. Quando a gente encosta a ponta de um tecido numa água, a água não sobe nesse tecido seco? É essa tensão negativa que também ocorre no solo. Karen ressalta que a análise do solo in loco é essencial antes da aplicação de qualquer força. A gente avalia o comportamento dele conforme a tensão que ele está recebendo e quanto que ele resiste. Porque é muito importante a gente estar sabendo quando que vai ter uma ruptura ou não desse solo, qual que é a força, a resistência dele. Quando a gente aplica uma carga ou acontece algum fator, a gente precisa estar sabendo qual que é a resistência desse solo. Cada solo tem que ser feita uma análise para estar chegando a esse valor. Porque os solos a gente encontra de N maneiras na natureza. Então, cada um tem uma diferença de um para o outro, né? Então, a gente tem que estar analisando em loco como que reage esse solo. É muito importante conhecer e compreender as características dos diferentes tipos de solos, principalmente as dos solos parcialmente saturados. Por isso, não deixe de estudar e se aprofundar nesse assunto. Bons estudos e até mais!